racionalidade, a Kant, entende? Eles decidiriam as coisas racionalmente. Mas isso, francamente falando, para um cientista social como eu, é uma piada, porque, na verdade, tem um conjunto de outras coisas que interferem, ligadas à moralidade, contexto, a própria economia dos valores de troca que acontece nas relações, e que faz com que eu tenha que reconhecer que nenhum de nós é exatamente o produto de uma alfabetização científica. Se fosse assim, os médicos não seriam acometidos de elevados graus de tabagismo, alcoolismo, etc. e tal. Entende? Historiadores, que é a minha profissão, por exemplo, entenderiam mais do futuro, né? Porque a história é a mestra da vida, então a gente ganharia até mais que os outros, adivinharia as coisas que vão acontecer e tiraria dinheiro com isso. Então, assim, na verdade, não existe essa conexão. Mas isto não significa que a gente, digamos assim, abandone a alfabetização científica como uma estratégia necessária em educação. Ou seja, eu não concordo, ao fim e ao cabo, com essa afirmação de que, bom, cada cabeça é uma sentença, cada pessoa, ao fim e ao cabo, fará o que ela bem entende. Não é bem assim. Cada pessoa cientificamente alfabetizada, entende, enfrentará os contextos de uma maneira que poderá responder melhor aquilo que nós consideramos a melhor saída, no caso aqui, para a prevenção da AIDS, né? O objetivo geral dos processos educativos em geral, é sempre muito fácil de ser dito, né? Muito frequente em formaturas e convites de formatura, palestras de abertura de ano letivo, falações de ministro, né, de educação, que é esta ideia de que o objetivo geral dos processos educativos é aprender a aprender. Depois que o Paulo Freire disse isso, essa frase se banalizou de uma maneira violentíssima, assim, né? Agora, essa frase é muito fácil de ser dita e muito difícil de ser monitorada e avaliada. Então, tá, eu passei as informações e como é que eu sei que o sujeito, na minha ausência, entende? Ele é capaz de aprender com outros contextos e aplicar adequadamente esse conjunto de informações científicas, né? O outro slide, por favor. Então vamos para algumas provocações, assim, que eu tinha chamado de desafios, mas ontem rolou tanto desafio aqui que eu achei que era melhor trocar a palavra, que senão as pessoas... A primeira provocação é a seguinte, assim, para a sociedade em que vivemos, acho que isso não é um elemento que seja novidade para ninguém, nós vivemos entre fortíssimos apelos de natureza romântica, todos aqui, todas, né? Isso pode se dizer que atinge mais as mulheres, mas não é verdade. Eu conduzo uma série de pesquisas nas culturas juvenis, e o romantismo é muito frequente entre os jovens também, né? E eu coloquei ali algumas das coisas, assim, né? A ideia do príncipe ou da princesa encantada, lá no Rio Grande do Sul, fim de semana em Gramado, né? Assim, etc. e tal, vela, casamento, versus uma coisa da qual programas como o Big Brother e as novelas são perfeitamente representativos e que aparecem na frase de um informante, em algumas oficinas que eu tenho feito com alunos de escola pública, para colher informações sobre uma série de coisas, e que o menino um dia disse assim para mim: não, tio, assim, ó, o que eu desejo quando ficar maior é fazer sexo a milhão. Eu adoro essa expressão, sexo a milhão. Assim, eu, na idade que estou, não tenho a menor condição assim, de também empreitar isso como um objetivo de vida. O a milhão, em primeiro lugar, remete a um elemento de ordem quantitativa. Não está presente aí a qualidade. Não, é o seguinte, eu vou transar com uma pessoa e com ela vai ser ótimo, e nós vamos fazer, não, eu vou transar com milhões de pessoas. Isso aí, obviamente, a nossa sociedade, como diz a Beatriz Preciado, nessa coisa fármaco-pornográfica, né, no sentido dela prover a cada indivíduo com um conjunto enorme de drogas que potencializam os gozos, assim. Eu tenho certeza que todos nós buscamos, assim, gozos maiores. Eu adoro dizer, às vezes, na aula para os meus alunos, que é o seguinte, assim, gente... Cada um de nós, no fundo, tem uma vidinha, como dizia minha avó. Então, a minha avó era plenamente consciente de que a vida dela era uma vidinha. E isso não a impediu de viver até 96 anos feliz da vida. Mas os indivíduos nascem marcados hoje em dia com a ideia de grandes gozos. A classe média, então, olha para os filhos como todos vão ser campeões disso ou daquilo, tirarão primeiros lugares. Então, ninguém mais quer vidinhas, entende? Todo mundo quer umas vidas enormes, das quais o Big Brother Brasil é um grande elemento disso, assim, os esforços que os indivíduos fazem, as bobajadas que eles dizem para se manter nesta casa de vidro onde todos nós podemos vê-los e que eles então imaginam que têm grandes vidas, né, sobre o qual existem muitos artigos e tudo mais, né?
Então, nós somos constituídos por essas duas coisas. Não vou me deter muito nisso, mas assim, ó, isso traz seríssimos problemas para a área da prevenção, porque a ideia do risco, ela está embutida numa série de valores socialmente aceitos. Ela é estimulada em propagandas, etc. e tal. E a transferência dessas noções para uma coisa que seria, então, um sexo verdadeiro com algum risco, ela também existe. Então, assim, é bastante difícil educar para o cuidado e a prevenção numa sociedade que, embora diga que isso é positivo, ela estabeleceu um conjunto de outros mecanismos pelos quais os indivíduos que se arriscam são os que vão muito bem. Eu estou concluindo um trabalho com uma empresa aí, uma coisa que eu estou fazendo muito para ganhar dinheiro, com uma empresa internacional que trabalha com gestão de risco de trabalho. Mas não é assim coisa pouquinha, assim, essa coisa de usina nuclear, assim, coisa de petróleo, onde se dá alguma coisa errada, se dá merda, como eles dizem, uma cidade inteira sai do mapa. Uma das questões, eu trabalho com o tema das masculinidades, uma das questões é que a empresa tem, assim, as empresas que essa empresa assessora, tem horrores de mecanismos de prevenção de acidente de trabalho. Formam os operários, que são quase todos homens, né? Assim, no sentido do cuidado e da atenção para todas essas coisas. Agora, no nível da chamada cultura operária, que é as conversas entre os operários, que é isso que eu me interesso, né? Se eu achasse que o mundo se regula pelos regramentos, era só ler os regramentos e achar que a realidade é uma cópia das regras, que é óbvio que não é. Assim, ó, o que a gente percebe é o seguinte, há uma fortíssima valorização daquele operário que, quando tocou a sirene, que dizia que era para evacuar a área, porque tinha um princípio de incêndio, ele desobedeceu, foi lá e desligou aquela chave que estava com algum problema. E, com isso, ele diminuiu o risco de incêndio. Imediatamente, ele é chamado pelos outros de Rambo. Ora, para uma série de homens, ser chamado de Rambo é o que mais a pessoa aspira na vida, entende? Assim, ó, eu sou o Rambo desse grupo aqui, tá? Eu não sou o da televisão, eu não ganho aquele salário de Hollywood, mas aqui nesse grupo eu sou conhecido como o Rambo. Então, milhões de coisas, cuide disso, bote o capacete, faça aquilo, são lidas na cultura operária como uma feminilização dos sujeitos. E para uma série de operários, escutar a sirene e sair correndo e gritando, fujam, é coisa de mulher e de viado. E correr em direção ao incêndio para desligar a chave é o que deve ser feito, mesmo que isso complique muito mais o negócio. Tá? A segunda provocação, por favor. A outra é que as questões ligadas à prevenção, como em todas elas na área de educação, elas têm a ver com uma questão muito grande, que é a noção de projeto de vida. Isso é uma coisa muito interessante que vem se modificando no Brasil com o crescimento econômico de uma série de classes assim, que tinham pouca perspectiva econômica. Então, assim, ó, dizer te previne para viver mais implica a noção de que eu acredito sim que eu vou viver mais, né? Para um conjunto de pessoas na sociedade brasileira, inclusive estimulado por uma certa propaganda que valoriza o momento, desconhece o passado e não se preocupa com o futuro, entende? Assim, ó, na verdade, esta ideia da prevenção, ela imbrica em valores que a pessoa não reconhece como sendo constitutivos da sua vida, né? Então, assim, ó, necessariamente as atividades de prevenção, e essa é uma compreensão importante para os profissionais de saúde, elas estão ligadas a projetos de vida que os indivíduos têm. Isso é uma questão muito importante, por exemplo, no ensino escolar. Evidentemente que progridem mais e melhor os alunos que passam a estruturar um certo projeto de vida na qual a escola ganha sentido. Se eu não tenho nenhum projeto de vida, numa escola de ensino médio, que é essa que eu estou fazendo entrevistas em Porto Alegre, tem um conjunto de alunos que diz o seguinte, mas o meu irmão se formou aqui há 3 anos e trabalha até hoje no Lava Rápido, lá onde eu também trabalho. Então, assim, ó, lavar carro e ganhar aquele dinheirinho, tendo o título de ensino médio ou não tendo merda nenhuma de título, também não vai fazer nenhuma diferença, porque lá só tem que entender de sabão, aquela pistola de água, etc. e tal. Então, ela tem questões que vão muito além da questão da AIDS, né? Na verdade, isso apareceu muito claramente, não só na posição, no relatório que nós enviamos lá para a Ungás, como também nessa posição dos internautas no fórum online, que para uma série de indivíduos que têm projetos a muito curto prazo na sociedade, que às vezes o projeto pode ser, acordei,
eu tenho que comer para chegar vivo até o final do dia. Aí eu acordo de manhã. Essa é uma preocupação que eu não tenho há muitos anos, assim, eu nunca tive dessa maneira. Entende? Eu não acordo, entende, com dúvidas sobre se eu vou comer de noite, como imagino que aqui ninguém acorda com esse tipo de dúvida. Mas há um conjunto de pessoas no mundo e na sociedade que acorda com dúvidas sobre esse tipo de coisa. Então, assim, ó, discussões muito interessantes que apareceram e que introduzem a ideia de redução de danos. Então, eu vivo um pouco melhor hoje, entende, para poder viver amanhã, que é muito difícil também, às vezes, para o ethos dos profissionais de saúde e dos professores, situados num outro nível econômico e que não entendem como é que a pessoa não se cuida pensando numa vida até 80 anos. Que, na verdade, as crianças, claro que elas não têm essa noção, elas poderiam dizer, mas assim, tia, aqui onde eu moro, todo mundo morre aos 24 anos de bala. Então, esse negócio que a senhora está falando, e a aposentadoria e tudo isso aí não existe, tia. Na verdade, não existe nem para a senhora mais, vamos ser bem claros, com a precarização do trabalho. Mas, em todo caso, acorda, né? O outro slide, por favor. Assim, uma terceira provocação que eu acho especialmente importante para o Brasil, tem a ver com coisas que foram faladas ontem, é o seguinte, a gente vem colocando, assim, no Brasil acabou se desenvolvendo um certo layout da área de prevenção, que dividiu entre campanhas para o público em geral, depois vou mostrar no slide, e campanhas para chamados públicos específicos, populações com vulnerabilidade crescida ou populações em situação de vulnerabilidade, né? Bem, eu queria explorar muito brevemente isso para dizer o seguinte, assim, ó, eu acho essa estratégia, em primeiro lugar, absolutamente correta. Eu não tenho a menor dúvida, sou capaz de defendê-la, sim, independente de governo e tudo. Eu não preciso defender governo, eu tenho estabilidade no emprego há muito, e vou ficar até morrer lá na URGS. Assim, ó, mas, na verdade, assim, eu sou Estado, não sou governo, mas, na verdade, assim, para mim, ela está extremamente bem desenhada, mas ela tem alguns problemas. Primeiro é o seguinte, o que é população em geral? Quem é que é população em geral? Tá? Assim, a população em geral é mulher, é todo mundo heterossexual, mas todo mundo é heterossexual o tempo todo, entende? Mulher é população em geral, entende? Assim, a gente tem que fazer, às vezes, campanha, mas, enfim, eu acho que está correto fazer isso. Agora, a questão que eu acho que, depois eu quero explorar um pouco mais brevemente, que tem a ver também com coisas que foram faladas ontem, é o seguinte, o foco nas chamadas populações específicas, ele traz uma série de problemas. Eles provocam problemas que eu quero dizer, não no sentido que eu acho que a gente não deva fazer isso. Em primeiro lugar, eles visibilizam para a sociedade grupos. Isso significa dizer o seguinte, não há pessoa no Brasil, mesmo o pastor evangélico, assim, que mais, assim, digamos, é contra a homossexualidade, ele não tem como não reconhecer que isso existe, entende? Eu posso não gostar de, assim, de sopa, mas a sopa existe, entende? Assim, ó, e ela é ofertada diariamente no inverno, tá? Assim, então, agora, uma coisa é perceber que o governo apresenta isso como uma possibilidade viável de vida. Então, na medida em que a gente no Brasil constrói campanhas para o público em geral e campanhas para públicos específicos, a luta contra a AIDS acumulou nas últimas décadas uma coisa que eu acho ótima, mas que traz muitos problemas políticos, que é uma constante visibilização de gays, lésbicas, travestis, transexuais, prostitutas, usuários de drogas, que para um conjunto de setores da sociedade brasileira, essa gente ou devia ficar escondida embaixo do tapete, ou devia se apresentar em público só para dizer o seguinte, eu sou um ex-gay, que é uma categoria ótima de ser analisada, eu tenho gravado alguns programas, esses dias um da Luciana Gimenez, onde a gente não sabia se a apresentadora ou o entrevistado, quem era o mais fora da casinha, assim, ó, do meu ponto de vista, mas enfim, vocês podem ver e gostar lá, o Super Pop tem audiência aqui, deve ter gente que vê o Super Pop que não seja para um interesse de pesquisa como eu. Mas é essa questão assim, então, a maneira correta de se apresentar é dizer, eu fui isso. É que nem usuário de droga. Hoje eu estou limpo, entende? Esses dias eu reencontrei um aluno, tinha sido meu aluno no ensino médio, agora é dono de uma loja de skate em Porto Alegre, ganha 3 vezes mais do que eu ganho, né? O guri sempre foi super drogado. E eu disse assim, ó, me diz uma coisa, Yuri, e agora como é que está esse negócio? Porque isso aqui é um shopping, né? Tu vivia lá no colégio, que era só pelas beiradas, que eu me lembro muito bem, que eu não estou ainda com mal de Alzheimer, eu me lembro que tu vivia só... Não, professor, aqui é tudo limpo. Tá, mas aqui é o quê? Aqui dentro da loja. Ah, quer dizer que fora da loja... Não, mas fora da loja não é o shopping, professor, é uma outra coisa. Então, assim, agora aqui na loja é tudo limpo, aqui não se fala disso. Então, assim, a condição... É isso, assim, o Brasil já teve uma série de problemas com isso, assim, vamos dar dinheiro para as prostitutas se prevenirem, desde que elas deixem de ser prostitutas. Então, a gente tem, enfim, essa é uma questão das populações específicas que eu acho que o Programa Nacional de AIDS,
É isso, assim, ela é uma fonte constante de atritos, e enfim, é um problema que hoje em dia ele se agigantou. O outro slide, por favor. Eu juntei agora as outras... Bom, aí é só repetindo uma coisa que já falei, né? Eu acho que uma saída para isso, para